Fala você que está me ouvindo, me assistindo, como é que vai essa força, como é que vai essa alegria de viver, tá tudo bem com você? Que bom, graças a Deus. Eu estou hoje com o meu querido Daniel, fazendo aqui co-host comigo. Dá oi pra câmera, Daniel. Oi. Ele nunca fez podcast, gente, ele tá aprendendo hoje, tá? Depois você fala se eu me saí Depois bem. eu falo se você foi legal. Tá Por que eu chamei o Daniel hoje? Porque hoje o papo, gente, é pra você que faz exercício, pra você que é atleta, pra você que é um atleta profissional ou pra você que não é um atleta profissional, pra você que só faz um exercício ali, papo e bola. E acho que o Daniel tem tudo a ver com isso. Por que, Daniel? O que tem a ver com isso? Porque eu virei a testemunha da creatina. Inferno! Inferno, que eu tô chatão. Nossa, no dia que eu parar de fumar, ninguém me aguenta. Nossa senhora. O cara vai estar fumando lá na esquina, eu já tô xingando o cara. É, mas então é assim, por que esse papo? Porque hoje nós estamos conversando com o Luiz Damian, que é terapeuta... Integrativo. Terapeuta é complicado, né? Terapeuta integrativo. Muito bem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a pergunta que não quer calar, Luiz. O que é um terapeuta integrativo? Um terapeuta é um profissional que ele vai olhar o organismo de uma forma geral. Não só a parte fisiológica, não só a parte nutricional, mas vai olhar também a parte emocional também. Ele vai tratar o organismo como um todo. Entendi. Então, dá pra fazer um link com a psicologia aí? Também. A parte do integrativo é que a gente consegue trabalhar junto com vários outros profissionais. Então, a gente trabalha junto com o psicólogo, trabalha junto com o nutricionista, trabalha junto com o médico. Por isso que a gente integra as terapias. Entendi. Tá bom. Então, fala pra mim, o que diferencia um atleta de uma pessoa que só treina? Tipo, o Daniel não é atleta. Não sou atleta. Ele só treina. Não, só ter por enquanto. É, ainda. O que diferencia é o objetivo. O objetivo do atleta é performance, é ser o melhor possível dentro daquilo que ele consegue. O objetivo dos atletas de finais de semana, como eu brinco muitas vezes, é fazer uma competição esporádica ou, na maioria dos casos, é saúde. O atleta profissional, o foco dele não é a saúde, em primeiro lugar, é o rendimento que ele precisa ter. Já nós que temos outros trabalhos e praticamos exercício físico, a gente quer a saúde que o exercício nos promove e todos os outros benefícios. Entendi, por isso que esses atletas tomam o suco ali, tomam o esteroide, porque é performance. Sim. O foco é performance. O foco é performance. Ele tem que, por exemplo, no caso dos atletas de fisiculturismo, eles têm que estar lá no palco e estar bem. Independente da substância que ele tome, ele vai precisar estar bem naquele momento. Isso muitas vezes acaba desgastando a saúde dele. Sim. Então, mas para ele é um risco, é que ele vai correr porque ele quer aquele objetivo. Diferente de nós que não pretendemos tomar o suco, a não ser por uma questão estética, que vai estar degradando a nossa saúde e mais para frente isso vai ser cobrado. Porque vocês falam de suco? Que é o suco de uva? É o suco de maçã? É o suco de... É o suquinho de pera? É o suquinho de hormônio, de esteroide. Entendi. O pessoal chama de suco mesmo? O pessoal chama de suco. Viralizou na internet agora esse nome de suco, se referindo a... suquinho gummy... suquinho aí, não? Não. Você sabe que esses dias comecei a cogitar regar pro suco, bicho. Porque não pra ficar mais forte, mas aquele final de gordurinha ali pra dar aquela secada, você fala, isso aqui tá muito difícil, Aí você fala... Até falei, eu já tô quase arregando tô apelando, vou apelar. Ele falou, não, você já tá num ponto que é fácil tirar, faz o cutting ali e você consegue tirar. Sim. Mas o suco faz mal? Faz, ele é um hormônio, né? Ele é um hormônio bioidêntico e você vai colocar ele numa quantidade maior daquilo que você precisa. O que vai acontecer? Seu organismo vai parar de produzir, então você vai ficar dependendo desse hormônio até você conseguir produzir ele de novo, que é uma terapêutica, tem que ter um médico para te acompanhar, então é um processo bem perigoso, para dizer o mínimo sobre isso. E não, efeitos colaterais. Entendi, dá uma... quando você para de usar o suco, como principalmente nós homens, a gente usa muita testosterona, que é o hormônio que dá esse up no nosso amigo. Quando a gente para de usar o suco, o que acontece? A gente parou de repor e também não produz. Então não tem nada. Eu gostei muito do termo que você usou, muito bonitinho, que dá um up no nosso amigo. Porque... É um parceiraço. Nossa!
Não. Mais que amigos, mais que irmãos, brothers. Pô, eu duvido que você não faz carinho 3 vezes por semana nesse amigo. Tem que tratar bem, né? É. Tem que tratar ele muito bem. Se não tratar bem, ele te deixa na mão. Verdade. Literalmente, inclusive, às vezes, vamos parar com esse papo de pinto que tá Tá foda. no bom caminho. Muito Tá no caminho ruim. Caminho ruim. Mas muito. Essa substância ela é legal ou não? Não. Por isso que a gente usa até o nome suco e tudo mais, porque até recentemente foi proibido o uso dos testosteronas dessa forma para uso estético, né? Quando a gente começa a envelhecer, o nosso processo de envelhecimento, a gente vai tendo essa baixa hormonal e aí as pessoas começam a usar, mas em quantidades seguras e complementar junto com o médico, tá? O médico, ele que faz, você vai usar essa quantidade e não é uma quantidade que vai ser muito grande, igual acontece nesses atletas, tá? Então tem essas duas diferenças. A terapia de reposição hormonal, que você vai repor aquilo que você precisa, para isso você precisa de um médico para te acompanhar, e tem o lado mais negro da coisa, que é essas pessoas que querem trabalhar essa parte de estética, ou seja performance, porque a testosterona aumenta a nossa performance também. Então, às vezes, muitos atletas de outras modalidades acabam usando também. Posso fazer uma pergunta? Que eu acho que tem muito a ver, a profissão dele, o trabalho dele, acho que tem muito a ver com a minha transformação. Vou te contextualizar muito rápido, tá? Eu vim de uma depressão, eu estava 10 quilos a mais, com 35% de gordura corporal, 35 ou quase 40%, e aí eu fui medicar, fui para psiquiatra, tomei remédio, o psiquiatra falou o seguinte: bicho, você vai ficar 1 ano no medicamento no mínimo. Sim. Por mais que você não seja depressivo, mas você está no processo de depressão. Eu falei para ele o seguinte, eu falei: de jeito nenhum. Assim que o antidepressivo me equilibrar quimicamente, eu vou dar meu jeito. Sim. Isso aconteceu, eu tomei 3 meses, larguei o remédio e eu entendi. Aí que eu vou pra terapia integrativa. Agora que eu caiu a ficha, saca? O que eu fiz comigo? Não era só físico. A minha transformação não era física. Quando eu entendi que eu tinha que mudar como um todo, evoluir como um todo, eu tinha que evoluir espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Eu comecei a abrir esse leque, porque a motivação não era só estética. Sim. A motivação era uma mudança geral de vida. Sim. Eu não sei se tem a ver com o teu trabalho. Com certeza. A gente trabalha dessa forma. Eu falo que a saúde emocional, a saúde física andam sempre juntas. Porque o seu emocional, ele vai refletir na sua saúde física. Às vezes você tá com o seu emocional abalado, você vai descontar numa comida, vai descontar isso num doce, não vai ter vontade de fazer um exercício físico, de se cuidar, e potencialmente isso pode acabar gerando uma depressão ou algum outro transtorno. Então, tem muito a ver, sim, e a gente tenta buscar isso antes que aconteça. Tá? Esse é o meu trabalho principal, é olhar a pessoa de uma forma que a prevenir isso aí. Eu falo que eu faço uma promoção de saúde, porque quando a pessoa já tem alguma coisa instalada, aí ela já tem que ir para um médico, já tem uma doença, não tem o que fazer, tem que ir para um médico, tem que ir para um psiquiatra e tem que tratar a doença. Então, eu não trabalho com a doença, eu trabalho com a saúde, para promover a saúde. Mas eu tava ruim e eu entendi que eu precisava disso e eu saí, larguei o medicamento e comecei numa transformação de física de saúde. Comecei a alinhar todos os pontos, aí alimentar melhor. Energia, tudo começou a mudar na minha vida, a qualidade de um geral porque se eu tenho uma disposição, eu trabalho melhor, se eu, sabe, não tô tão cansado, então isso foi minha motivação, foi um núcleo para motivação geral, assim, sabe? Eu acho que, sem querer, eu fiz uma terapia integrativa comigo mesmo. Nosso corpo, ele tem essa capacidade de se autorregular. Eu acho isso fantástico, porque nosso corpo, ele sabe o jeito correto de fazer. Conforme a gente vai envelhecendo, muitas vezes a gente vai perdendo essa capacidade. Eu brinco que a gente não nasceu fazendo cabelo branco, mas de alguma forma o nosso corpo esqueceu como é que faz o cabelo da forma correta. Então, isso dentro das terapias, a gente tem algumas ferramentas que devolvem esta informação correta para o corpo. Nisso a gente usa os florais quânticos, usa a suplementação,
usa aromaterapia, que são ferramentas para devolver a sua saúde para o seu organismo. Dá pra devolver um cabelo branco, aí dá pra devolver uma cor, eu tô interessado. Eu também, gostei. Me interessei Ele pelo é um assunto. tratamento, né? A gente trabalha com uma linha de shampoos e condicionadores que... Não que eu tenha algum tipo de cabelo branco. Não. Nem eu. Uma linha de shampoos e condicionadores que vão trabalhar essa parte de saúde, para devolver saúde para o couro cabeludo, para devolver saúde para a pele. Tem a linha de florais integrativos, então que a gente vai acabar associando também. Tem a parte de nutrição que entra junto também, que são complementos alimentares. Tá? Então ele é um pouquinho diferente daquele suplemento que o nutrólogo mandou, que tem, sei lá, 500 mil de vitamina D. Não. Esse vai ter a quantidade diária de vitamina D que você precisa. É manipulado, então? Não, eles Não? já são prontos. São entendi. prontos porque ele tem uma tecnologia ali dentro também que faz com que o que você ingira ali seja absorvido. Tá? Então, Entendi. você vai Legal. ter ali a quantidade específica para cada dia, por isso que você vai tomando todo dia. Sabia que o cabelo branco, a primeira vez que surgiu um cabelo branco é uma depressão. Nossa. É uma depressão, mas a verdadeira depressão não é o cabelo branco. É o pentelho branco. Esse aí, velho. Voltamos a Esse é o falar mais de fácil de resolver. partes. Gente do céu, esse é uma depressão. É ou não é, Luan? Esse com 7... com 7 reais eu resolvo. Só preciso de 7 reais. Você vai na farmácia e compra uma gilete. Esse é corajoso. Eu prefiro, vai na AliExpress e compra aquela maquininha que custa R$29,90. Leva 4 meses pra chegar e você vai lá e dá uma O tosada. que é uma mesa de 3 homens se não um papo de pinto? Nossa, mas. Só faltou o uísque e o charuto. E faltou um Red Pill também. Se quiser chegar. Puta merda, faltou o Red Pill. Você tá falando aí dessa suplementação. Eu tô pensando aqui numa pessoa que quer manter uma boa performance. O Daniel. O Daniel quer manter uma boa performance. Sim. Ele quer suplementar e ele também é empresário. Ou seja, tem uma tríade aí que. Como é que a pessoa equilibra essas três coisas? A gente vai montar uma estratégia de ver qual que é a necessidade do que ele precisa. Porque aonde que tá o que mais te incomoda? É a falta de atenção no trabalho? A falta de conseguir focar? É essa força que você precisa para começar um exercício físico? É o ganho de performance? O que tá te incomodando mais? Tá? Então aí dentro disso a gente conversa com o nosso cliente para entender o que ele precisa e o que mais está incomodando. Tá? Porque muitas vezes o que eu acho que ele tem não é às vezes o que ele precisa. E aí a gente conversa para entender como que a gente vai fazer isso. Vai pegar um suplemento que muitas vezes trabalha já essas duas coisas. Por exemplo, um magnésio, que é um suplemento básico que todo mundo deveria tomar, uma quantidade de magnésio que o nosso corpo precisa muito, nosso solo é muito pobre e muitas vezes na nossa alimentação a gente não consegue suprir essa necessidade de magnésio que a gente tem. Então colocar essa ferramenta para ele, colocar um floral, por exemplo, para diminuir o estresse, que as pessoas são hoje em dia muito estressadas, muito ansiosas, então a gente trabalha com essas ferramentas para ver quais que são os gargalos, o que ele precisa, o que mais irrita ele durante o dia a dia para começar a diminuir esses fatores de estresse que ele tem. Mas tem como arrumar aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo, bem um exemplo, tá? Claro. Eu saí dos quase 40 de gordura corporal, hoje eu tô com 18%. E isso eu fiz em 50 dias. Na verdade, eu até fiz 17, só que eu subi porque comecei por causa de trabalho. Você perdeu, eu tava bem mais forte. Eu perco, ganho tudo muito rápido. Eu brinco que eu sou Christian Bale, que vou e volto muito rápido. E aí, pô, como já comecei, já quando não consegui treinar direito, eu já comecei a dar uma murchada. Eu não engordei, mas assim, você já vê que já parece que tá derretendo. E tem algum jeito dentro da terapia integrativa de administrar para, pô, aquelas 2 semaninhas que, deu pico no trabalho, você precisa dar uma corrida, não vai dar tempo de treinar. Tem alguma coisa para você não perder isso? Tem. Com suplementação? Tem. Ah, suplementos conte-me que a gente mais. coloca e alguns florais também que a gente indica, tá? Tem um floral chamado Somatus, que ele auxilia no crescimento, então principalmente crescimento ósseo, crescimento muscular, a gente coloca este floral, tá? Tem a parte de suplementação, como é que você falou, a creatina, fantástica, maravilhoso, tá? Para não perder
tanta massa muscular quando você fica sem, mas tem que cuidar da alimentação, isso não tem como fugir, tá? Então, às vezes na nossa rotina, no dia a dia, fiquei aqui, trabalhei 4 horas, almocei meio-dia, só vou jantar 9 da noite. Coloca uma proteína no meio do dia, não tenho tempo. Duvido que você não tem tempo, 5 minutos para tomar um whey, por exemplo. Você tem esse tempo. Então, muitas vezes a gente só não dá atenção devida para isso. Né? Perfeito. Uma coisa que eu queria perguntar é que sobre os 3 tipos de suplementos aqui, já que você falou da creatina, que seria a glutamina, a creatina e o MCT. Qual que é a importância deles, os papéis específicos de cada tipo de complemento? A creatina ela vai ajudar na ressíntese de ATP, ou seja, ela vai ajudar na produção de energia. Tá? Então, conforme a gente vai gastando nossa energia, em vez de você gastar 30, você vai poder, em vez de você produzir 30 de energia, com a creatina você vai produzir 40. Um jeito bem simples seria isso, ele aumenta a sua produção de energia, então aumenta seu rendimento, você se sente menos cansado, tá? A glutamina ela é muito usada principalmente na parte intestinal, eu gosto muito da glutamina por causa disso. Tá? A glutamina ela melhorando a parte intestinal, melhora a absorção, melhora então tudo o restante, melhora o humor, porque a serotonina é produzida no nosso intestino, então muitas vezes a pessoa está irritada, está ansiosa, está estressada, está com um quadro de depressão, porque ela não consegue produzir os hormônios da forma corretamente, porque ela está inflamada, está comendo alimentos que não condiz com a realidade, com o corpo dela. E o outro que você falou do MCT é um carboidrato de rápida absorção. Então, é um carboidrato, assim como um arroz, um macarrão, alguma outra coisa assim. Porém, ele tem uma ação mais rápida de fornecer energia para o seu organismo. Essa é a principal função deles. Eles têm, claro, outras formas também, mas outras ações, mas principalmente essas que eu mais gosto e mais utilizo deles. Legal. Uma coisa que me veio aqui na cabeça, quando a gente começou a conversar e eu depois passou batido pra mim, a pessoa que vai te procurar, tá procurando o quê específico? Quem vai até você, tá querendo o quê? Resolver um problema. Que problema é esse? Vamos lá. Mais. Como eu não trabalho somente com o pessoal que faz a parte esportiva, eu trabalho muito com a parte de empresários, trabalho muito com auxiliando profissionais da área da saúde também. Eles vêm com queixas das mais diversas possíveis, principalmente questões de estresse. Estresse é uma ferramenta que o nosso organismo resolveu para resolver um problema. O que é o estresse? Tava lá o nosso índiozinho antigo ali na mata comendo a sua manga, e aí ele viu um animal que podia predá-lo. Então entra um processo para ele fugir daquele animal. O que acontece? O sistema digestório dele para, né? O sistema imunológico dele para, porque não faz sentido eu me proteger de uma bactéria que está dentro de mim quando eu tenho um animal que vai querer me caçar, né? Eu tenho que me proteger daquele animal. E a parte de vascularização vai principalmente para braços e para as pernas, por quê? Porque a gente entra num processo de luta ou fuga. Ou eu vou brigar com aquele bicho, ou eu vou correr. Então, isso é rapidamente o que estresse faz. Ele te dá essa sensação de ou você briga ou você foge. Tá? E hoje o estresse não é mais com o animal. Hoje a gente fica estressado com o nosso cliente. Que às vezes é um animal. Exato. Desculpa, né? Depois eu que sou o pé na porta, pois eu que sou o cara. A bola tá aqui, a gente tem que cortar. Eu pensei! Mas o que é o grande problema disso? Se o nosso cliente for um animal, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai brigar, ou a gente vai correr. E não é o caso. Entendeu? A gente tem que tratar desse cliente, porque é o que vai fazer. O que é o que a nossa empresa precisa, no caso do empresário, é o que ele precisa. É um colaborador, é um funcionário. Então, a gente trabalha para conseguir minimizar esses danos do estresse. Para quando ele está nesse esquema luta ou fuga, ou eu bato ou eu corro. Abaixa um pouquinho tudo isso com principalmente os florais e ele entende, não, eu já passei por essa situação, eu entendo o que eu tenho que fazer aqui e aí ele consegue gerir aquela situação da melhor maneira possível. Né? E como hoje nosso sistema é muito de trabalhar 8, 10, 12 horas, depois eu me cuido, depois eu vejo a minha alimentação, 1 hora depois chega.
Então a gente trabalha também com a parte de suplementação para esse depois não ser tão danoso, né? Para ter o que ele precisa e ele continuar performando, né? Porque ele ainda tem a empresa dele, ele ainda tem os funcionários deles, ele ainda tem os objetivos dele. E quando ele conseguir cumprir esses objetivos, ele ter saúde para poder aproveitar. Essa suplementação que você diz, a suplementação é uma junção de coisas, né? Não é suplemento de loja de suplemento. Você não está falando só de whey protein, de creatina, não. Você está falando... Não, Você está não. falando de também óleo, vitamina mesmo. Sim, principalmente o ômega 3, maravilhoso. Para performance, o ômega 3 não é tão importante. Mas para a parte digestória e para a parte cerebral, sim. Entendeu? Então não é necessariamente só ir para academia, mas conseguir ter um bom resultado. Né? Não adianta a gente acordar cedo, não, acordei 6 da manhã, fui pra academia, treinei 2 horas, cheguei em casa, comi 4 ovos, já meti uma fruta pra dentro, deitei e dormi, porque eu tava cansado, não conseguia fazer mais nada. Não sim. faz sentido. E eu vou mexer no vespeiro agora. Tem um negócio muito claro no mercado de, vou comprar um ômega 3. Eu vou dar um exemplo, de 10 marcas que estão disponíveis no mercado, 2 presta, o resto é placebo. Isso é real? Sim, hoje em dia tem muitas marcas que têm uma qualidade inferior. Para que serve o ômega 3 na natureza? Aonde que a gente encontra o ômega 3? No salmão da Noruega, né? Das águas profundas da Noruega. Exato. O ômega 3 é encontrado principalmente em peixes de águas frias e profundas. Por que o peixe faz ômega 3? Para ele não morrer de frio, para ele não congelar. Então, o ômega 3 é para o peixe não congelar. Como que você quer saber se um ômega 3 é de boa qualidade? Pega a sua cápsula de ômega 3 e coloca no freezer. Como o nosso freezer ele tem uma média de menos 12 graus ali, ele vai congelar. Mas quando você tirar, logo que você pegar na mão, você vai ver que ele já vai começar a derreter, tá? Porque ele tem essa capacidade de anti-congelamento dele. Boa dica, hein? Entendeu? Então, se você quer saber se o produto o seu ômega 3 é de boa qualidade, faça esse teste. Ele vai congelar, se for de boa qualidade, ele vai dar uma congelada. Ele vai congelar. Se tirou, ele já vai Ele começar... rapidamente já vai começar a descongelar. Tá? Uhum. Porque essa é a função dele, é não deixar o organismo do peixe congelar. Claro que a gente está falando de um oceano, que vai, sei lá, menos 2. Né? Não de um nosso freezer que dá menos 12. Se for um industrial ainda, vai mais ainda. Só que essa é a função do ômega 3. Então, um jeito simples da gente ver é trabalhar dessa forma. E hoje a gente tem marcas já muito bem estabelecidas, muito bem consolidadas no mercado, já tem regulações, assim como, por exemplo, tem a Creapure, da creatina, tem essas certificações para os ômegas. Então, quando a gente vê um ômega, por exemplo, com o selo IFOS, por exemplo, a gente sabe que é um ômega que tem qualidade. Então, tem como fazer o teste, mas para você fazer o teste, você vai ter que comprar já. Então, às vezes, você vê um ômega de boa qualidade pelo selo que ele possui. Não só o ômega, como os outros encapsulados. Esse teste só dá para fazer com o ômega, porque é a função dele. Tá, Isso. Tá. Os outros encapsulados, aí você vai ter que ver a composição, vai ter que ver, por exemplo, a parte nutricional, do que ele entrega, do que ele é feito. Aí é um pouquinho mais trabalhoso de entender. Mas como eu sei que dentro do mercado já tem essa qualidade, algumas marcas não são tão boas, eu já trabalho com as qualidades que eu sei que são referência dentro do mercado, porque eu vou te indicar, eu não quero que você vá num lugar e vai começar a pensar, não, vou falar, você vai comprar, olha, você vai comprar esse ou esse, porque fica mais fácil, de você não precisa pensar, né? Você tem mais coisa para fazer, então a gente pula essa etapa para vocês. Você toma vitamina? Vitamina não, faz tempo que eu não tomo, mas eu tô pensando aqui no ômega 3, que tem marca que você compra 40 potes por 60 reais. É isso que eu ia falar agora. Aí, se você comprar agora, você leva mais 20. Não. Né? Você vai na farmácia, aquela farmácia do lado de casa, né? Eu vou lá fui lá comprar B12. Aí você tem um pote lá que custa R$5,50, R$2,50 e um de R$40. Automaticamente eu fui no de R$40. Falei, meu, aqui com certeza é placebo. Porque é muito discrepante. É isso que dá Aí você fala, pô, tô chegando a comprar. Dizer que é um xixi caro, né? Voltamos pela terceira vez. Olha o papo. Meu Deus do céu, gente. Já tô pensando na thumb desse.
Desculpa, eu interrompi. Mas é isso, né? Sim, sim. Muitos de alguns suplementos, por exemplo, vêm de resíduos industriais, entendeu? Então, tem um porquê daquilo custar bem mais barato que um outro, né? Às vezes a qualidade que você vai estar consumindo não vai ser tão legal. E o que vai acontecer? Vai ser um xixi caro, o seu organismo não vai ter capacidade de absorver e metabolizar aquilo, e no melhor das vias ele vai jogar fora. Perfeito. Bom saber, ou seja, porque eu tomava ômega 3, eu fazia manipulado, era bem mais caro. Era Sim, bem mais caro, sim. era bem consideravelmente mais caro. A gente falou aqui do MTC, que seria triglicerídeos de cadeia média, da creatina e da glutamina. Tem Isso. um outro tipo de suplementação que você acha, pô, esse aqui, além do ômega 3. Claro, eu gosto muito da coenzima Q10, tá? Que ele é o que faz... Ele, assim como a creatina, ele também é um produtor de energia, tá? Só que a creatina, ela auxilia na ressíntese de ATP. A coenzima Q10, ela auxilia na produção de ATP. Então, dependendo do caso, eu acabo colocando os dois juntos, porque eles acabam se complementando. Além da coenzima Q10 ser importantíssima para a parte cerebral, para a parte cardíaca, para a parte intestinal. Então, eu gosto muito para o olho também. Às vezes a gente não fala, mas... O que é a nossa visão? Nossa visão é o nosso olho mandando informação para o nosso cérebro, né? E a gente está o tempo todo mandando essa informação. O que é essa informação? Energia eletromagnética. Vai um pulso de energia e fala, olha, e tá o tempo todo mandando energia. Então o nosso olho muitas vezes precisa desse cuidado também. E hoje, com tecnologia, a gente está o tempo todo no celular. Quando não está no celular, está no computador. Quando não está no computador, está na televisão. A gente tem que também cuidar dos olhos, né? Então que a gente agride muito eles dessa forma, que a gente não foi feito para isso. Então a gente consegue trabalhar isso também através da suplementação. Tem, bom, tá uma discussão, agora deu uma acalmada, mas teve uma discussão que eu acompanhei sobre a vitamina K12, né? Sim. Que, por exemplo, eu vi médicos falando da vitamina K12, tipo, parecia que todo mundo tem que tomar, né? Porque ela tira do sangue a calcificação e devolve para os ossos. Sim, então ela previne o infarto e a osteoporose. Aí, o que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e falei até com a minha nutricionista, ela falou assim, não, você não precisa tomar agora, né? Eu falei, Sim. tá, mas você não tomar agora, não previne lá na frente? Não, você já tá completo dessa vitamina, você não precisa suplementar ela. Exato. Então isso tem sentido. Claro, claro. Quando você vai numa nutricionista, muitas vezes, dentro do plano alimentar dela, ela viu o que você vai ingerir ali e, por exemplo, às vezes na sua alimentação já supre a sua necessidade. Entendi. Entendeu? Então, aí ela, dentro da sua especificidade, você especificamente não precisa. Sim. Mas não quer dizer que, por exemplo, você precise. É muito errado a gente dizer que todo mundo precisa tomar. Claro, tirando magnésio, basicamente, e creatina, que dá para dar para 90% das pessoas, alguns suplementos não têm necessidade, né? E aí que entra a individualidade de cada um. Entendi, mas a K2. A K2, ela tá super indicada Ela é para idoso. cofator. Sim. Tipo, todo idoso pode tomar K2, deve tomar K2 ou não? Tem que passar numa nutricionista para entender qual é que é. Depende, né? Eu não vou indicar para todo mundo porque eu não sei como todo mundo é, entendeu? Então, Entendi. mas a maioria vai se beneficiar, tá? Uhum. Mas às vezes você não tem nenhum problema de osteoporose, não tem nenhum problema ósseo, entendeu? Então não faz sentido. É muitas vezes mais importante você tomar um ômega 3, um magnésio, um colágeno, porque, querendo ou não, as pessoas não conseguem muitas vezes comprar R$1.000 de suplemento. Você fala, não tenho como suprir isso. Então, dentro disso, eu consigo gastar R$200, vamos supor. E aí eu vou te dar algo que você não precisa? Não, vou trabalhar Perfeito. aquilo que você precisa, né? Porque senão acaba não sendo efetivo. Não faz sentido, às vezes, eu tomar um mês e parar. Sim, perfeito. É algo que a gente tem que ser contínuo. É assim como a academia. Você vai na academia, esse tempo deu problema na minha academia lá. Eu fui lá ver o que estava acontecendo, que não estava dando efeito. Brincadeira. Né? Mas a academia você tem que ir regularmente. Você tem que ir sempre para que é isso. É um tratamento, é algo que você vai cuidando todo dia. Eu brinco que a gente tem duas opções. Ou a gente cuida da nossa saúde, ou a gente cuida da nossa doença. Invariavelmente, um dos dois você vai cuidar. Eu acho muito mais gostoso cuidar da saúde,
né? Mas fica a sua escolha. Legal, sem mais perguntas, Meritíssimo. Sem mais perguntas, muito bem. Se não há mais perguntas, eu declaro essa sessão encerrada. Meu caro Luiz, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que a gente não tenha comentado, que você acha importante salientar? Então, eu acredito que não, foi um bate-papo muito gostoso. Eu, como terapeuta, eu sempre olho a pessoa de uma forma integrativa para trabalhar tanto o lado emocional, que hoje é o que mais pega as pessoas, é a parte emocional, e dentro disso a gente vê a necessidade de trabalhar outras coisas, vê a necessidade de trabalhar a parte nutricional, vê a necessidade de trabalhar a parte espiritual, dependendo do caso, mas o que mais eu atendo é a parte emocional, porque é o que as pessoas hoje estão mais adoecendo, né? A maioria das doenças começam na parte emocional. Muito bem. Obrigado pela sua presença, Luiz. Eu te agradeço. Um prazer. Obrigado pelo co-host aqui. Obrigado, eu adorei. Eu não conseguiria fazer da mesma forma que você, porque afinal de contas, esse é um papo muito Daniel. Muito testemunha da creatina. Testemunha da creatina. Você já ouviu a palavra da creatina? Vai perguntar agora. Faz o seu serviço aí, meu cara. Como que te acha, como que te encontra? É só você procurar no Instagram, @Botica Saúde Quântica, e aí lá você pode me mandar um oi, a gente conversa, a gente bate um papo, e aí eu explico melhor pra vocês. Fechou. Muito obrigado, você que nos ouviu e nos assistiu, muito obrigado também. Um beijo no seu coração, fiquem bem e lembrem-se, gente, este podcast não fala só sobre pinto, a gente fala sobre outras coisas também. Principalmente saúde. Beijo pra você. Tchau, tchau. Melhor ir agora, né?